Calma, amiga, não aplaude. Ele só tá fazendo o mínimo. Oi, internet! Voltei. Não, meu nome não é Marina, meu nome é só Nina mesmo. Vamos falar sério, gente? Cá entre nós, bem sério. Quantas vezes você ouviu uma amiga, ou você mesma, suspirar e dizer: ai, ele é tão fofo, me mandou uma mensagem só pra saber se eu cheguei bem em casa. E aí todo mundo ao redor faz: oh. Mas pera lá, por que o fato dele se importar com a sua segurança é motivo pra aplausos? Isso deveria ser o básico, não? Quer um segredo? Ele não é o príncipe encantado por perguntar se você tá viva. Ele só é um adulto funcional responsável. Isso sem contar naquelas vezes em que esse protocolinho ali só serve pro início de relacionamento, né, gente? Porque depois você pode ter chegado, sabe-se lá se Deus chegou, a pessoa não nem quer nem saber. E eu quero dizer isso não desconsiderando o gesto não, tá, gente? É que eu acho que é um gesto que é tão básico, que deveria ser pelo menos tão básico, que não precisava ser ele o definidor de se a pessoa é fofa ou não, entendeu? É quase como aquela história assim de: ah, não, eu não tô te objetificando, isso aqui não é impessoal, porque não é como se eu não soubesse seu nome, por exemplo. Eu sei até o seu nome. Você me entende? Parece que a gente tá vivendo uma crise de expectativa tão severa nos relacionamentos que qualquer gesto de humanidade, de gentileza ou de, tipo, respeito, educação básica, vira motivo pra gente sair distribuindo medalha, aplausos, ovações. O cara lava a louça uma vez e você já tá achando que ele é ali um aliado exemplar do feminismo. Vamos com calma, ele só lavou o prato dele, que ele mesmo sujou, veja bem. E o seu talvez por tabela, porque tava ali na pia junto. Não precisa fazer uma cerimônia de agradecimento, aliás, não faça. Porque aí a gente tá educando os homens mal, é tipo fim de orgasmo, entendeu? É essa adoração pelo básico, pelo que devia ali ser, ó, o princípio de partida das coisas, que perpetua essa cultura, aliás, é fruto dessa cultura e perpetua essa cultura, que coloca os homens em pedestais por fazerem o mínimo, por fazerem lá muito menos coisas do que todas as mulheres estão fazendo 467 bilhões de minutos por dia, todos os dias. Eu lembro uma vez no meu trabalho que eu tava sentada assim, e aí passou um cara, um menino novo, no trabalho, e ele tava com um copo de água e ele mesmo tropeçou e derrubou a água no chão, daí ele foi ali, buscou um pano e limpou o pano. Quando ele fez isso, foi uma comoção. As próprias mulheres do escritório começaram, tipo, a aplaudir e falar: nossa! Eu não dei conta, gente. Não sei como não fui demitida nesse dia, mas eu falei: não, gente, não, pelo amor de Deus, vocês não estão batendo palma porque o menino pegou um pano e limpou a água que ele mesmo derrubou no chão, né? Aí as pessoas falaram: ah, mas que homem que faz isso? Aí eu falei: todos deveriam fazer isso. Não é aplaudindo que a gente vai consertar esse problema. Veja bem, porque se a pessoa tá sendo aplaudida por limpar a água que ela mesma derrubou no chão, qual é a barra? Qual é, ali, a referência dessa pessoa do que ela deveria fazer a mais pra contribuir pra sociedade? Só ali limpar a própria sujeira já deu ovação. Você vê, por exemplo, a diferença que existe no tratamento de mães e pais pela sociedade, eu digo, pelo grupo, por nós, pessoas que estamos em volta da maternidade e da paternidade, ali testemunhando. Mães se viram ali nos 30, né? Falta se reproduzir por brotamento em 45 mulheres pra lidar com a criação dos filhos, com o trabalho, carreira, casa, vida pessoal, skincare, botox, pentear o cabelo, comer, fazer exercício, alimentar as crianças, corrigir dever, saber o nome de todos os professores, de todos os amiguinhos, da mãe dos amiguinhos, aniversário de todo mundo. E você sempre vai ter alguém pra apontar um defeito, pra dizer: devia estar fazendo aquilo ali. Nossa, mas você já pensou em não sei o que lá? Isso sem contar a culpa que as próprias mulheres imputam em si mesmas. Ser mãe parece que já vem ali com um cadinho de culpa embutido. Tá sempre faltando alguma coisa. Agora um pai que dá um banho num filho, meu Deus, parece a revolução. Parece que encontramos o que? A solução pra crise climática. Que paizão ele, gente. Sabe até onde guarda as fraldas do menino? Sinceramente, viu? Eu me lembro de umas cenas que eu já presenciei na vida em relação a isso. Eu já até fiz vídeo aqui. Um pai que eu conheço levou as duas filhas numa festinha de aniversário. E aí os pais do grupo ali de pais começaram a elogiar ele, assim: nossa, a mãe tava ocupada nesse dia, não foi? E aí as pessoas começaram a mandar isso no grupo ali por mensagem: nossa, caraca, fulano, você tava sozinho com as duas na festa, uhul! Todo mundo enaltecendo, dando parabéns, não sei o quê. E aí ele veio perguntar pra companheira dele, falar: pô, tá todo mundo me dando parabéns ali, todo mundo apoiando o que eu fiz e você não fala nada? E aí ela falou assim: olha, no mesmo grupo tem a fulana de tal, que é mãe solo de 2 meninos. E ela faz isso todos os dias.
Sempre. Ela é sempre quem tá sozinha com os dois em todas as situações, inclusive festinhas. E ninguém nunca deu um parabéns pra ela. Então, quando as pessoas começarem a dar parabéns pra ela, porque ela faz isso todos os dias, talvez eu dê parabéns pra você também. E também uma cena que eu vi, né, quando essa filha da minha amiga era muito pequenininha, e aí a gente tava viajando, tentando botar ela pra dormir. Ela tava com o pai, e aí ela começou a chorar. Não sei se vocês já viram que criança, às vezes, quando tá com muito sono, começa a dar aquela choradinha antes de dormir e tal. E aí o cara foi ficando desesperado, assim, tipo... Eu não sei o que fazer. Juro, gente, eu acho que ele passou 5 minutos tentando fazer a criança dormir. Se muito. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Aí, de repente, chegou e falou, e deu pra mãe. Falou, ó, toma aqui que eu não sei o que fazer. Essa criança não para de chorar, eu não sei o que fazer. Você acha que ela sabe? Você acha que a mãe vem com um manualzinho ali dentro? Tipo, ai, como fazer meu filho dormir em tal situação? Ah, check, esse aqui eu já sei, tá? Pode dar pra mim. Não, querido, é que ela não tem opção de chegar e largar com você e falar, toma aqui, ó, que eu não sei o que fazer. Aí ela fica ali tentando até se esgotarem as alternativas e alguma coisa dá certo. Porque alguma coisa há de dar certo. Se eu, desconhecida, sou capaz de botar a sua filha para dormir, você com certeza é. Você entende o que eu tô falando? É muito díspara a relação. Aí tu vai ficar me aplaudindo a pessoa porque ela deu um banho na criança? Sinceramente, viu? E nós que crescemos vendo filme da Disney, comédia romântica dos anos 80, 90, e achando que o amor é feito assim de grandes gestos, a gente começa a romantizar pequenas gentilezas, como se elas fossem atos heróicos. Sabe o que é? É que a régua é tão baixa, mas tão baixa, que se ele consegue lembrar a data do seu aniversário sem a ajuda do Facebook, ele já parece um verdadeiro cavaleiro medieval. E é por isso que a gente se apega nessas pequenas coisas, porque esses grandes gestos, na verdade, eles não existem. Aí a gente transforma essas pequenas coisinhas nesses atos heróicos, entendeu? Tá na hora de parar. Porque aí eles acham que essas pequenas coisinhas que deveria ser ali, ó, o mínimo do respeito, o mínimo da convivência básica, o mínimo de tudo, são na verdade grandes prêmios que eles concedem a gente de vez em quando. E aí é puxado depois pra você lembrar pra essa pessoa que levou tantos louros por isso, que isso aí que tá fazendo não faz mais que obrigação. Se ele te pede desculpa depois de uma briga, calma aí. Isso não é o auge da evolução masculina. Ah, mas é que ele nem me fez sentir culpada pelo que eu tava sentindo. Eu nem terminei consolando ele veio aqui e simplesmente só pediu desculpa, sim. E isso é só o que qualquer ser humano com um mínimo de empatia e civismo faria. Faria e faz. Quantas vezes você não foi lá pedir desculpa pra ele, sem inverter o joguinho? A questão, gente, é que a gente foi tão condicionada a aceitar migalhas emocionais que a gente acaba tratando gestos simples como se fossem demonstrações épicas de amor e de respeito. Você já teve num trabalho que um dia tava faltando alguém pra fazer alguma coisa específica? E aí você foi lá e falou, ah, eu sei fazer isso também. E aí você fez aquela coisa específica como um favor? E aí, a partir daquele dia, todo mundo achou que aquela fosse sua obrigação pra todo sempre. E você não ganhou nem um aumentinho pra ter aquela tarefa adicionada ao seu escopo de trabalho. É tipo isso, só que é o contrário. A pessoa deixa de fazer a obrigação, deixa de fazer o mínimo, todo mundo. E aí, quando uma pessoa faz o mínimo, porque aí quando ele vai lá e faz o mínimo, é tipo, uau, que cara foda! E quando acontece da gente ter ali um parceiro massa, sabe? Adulto, funcional, respeitoso, que faz tudo isso, que faz o mínimo e além um pouco. E aí as pessoas chegam pra gente e falam bem assim, nossa, que sorte você deu, o meu não faz nada disso. E sabe o que acontece muitas vezes nesse contexto? O cara vai lá de peito estufado e recebe aquilo pronto pra dar palestra sobre igualdade de gênero, sabe? Tipo a história lá do cara que levou as filhas no aniversário. Porque tem aquele negócio também, né, gente, da autoestima masculina que devia ser vendido em capsulinhas na farmácia para todos nós podermos, ser abençoados com um pouquinho disso, né? E essa autoestima, ela é facilmente inflável. Mas calma que esse é assunto para outro vídeo. O mais bizarro é que esses micro esforços que eles fazem acabam de fato ganhando essa grandeza. Até pra gente, que é tão raro, tão raro, tão raro que a gente fala, meu Deus, vou me apegar aqui. Afinal, ser um bom homem virou sinônimo de não fazer nada mais que já não fosse a obrigação para comer de conversa. Enquanto isso, as mulheres continuam dobrando tarefas, cumprindo expectativas, ou lutando muito diariamente para cumpri-las, né? Porque elas estão sempre o quê? Ah, você conseguiu essa aqui que era a minha expectativa, então agora eu vou dobrar a meta. Fazendo do malabarismo entre carreira, filho, casa, vida social, vida pessoal, cuidados, né, consigo, cuidado com todo mundo em volta. Sem que ninguém pare pra dizer, uau, que mulher incrível. No máximo vem aquela história de guerreira,
Nossa, vocês são muito fodas, né? Porque vocês têm esse instinto materno, vocês têm esse instinto de cuidar das coisas. Nossa, mulher é incrível. Não, lindo, a gente não é assim não, a gente tem que ser. Inclusive, estamos exaustas. Obrigada. Porque o fato é, o patriarcado sempre foi um perito exímio em valorizar o homem. Mesmo quando ele faz o mínimo, do mínimo, do mínimo. Tipo, se ele não trai, não mente, ele vira o exemplo de moralidade. Porque, né, socialmente ele tem um aval de trair. Porque o patriarcado garantiu isso com todas as justificativas de porque, homem é assim mesmo, é da natureza deles. É o hormônio, eles não conseguem conter. É uma coisa física, faz parte da natureza masculina. Não é uma coisa que todos nós, né, com desejos, necessidades, hormônios, etc e tal, podemos decidir ou não. Não. E aí, se um cara escolhe, ali do auge de toda a sua magnitude fálica, não trair, é porque ele realmente é um partidão. Não é ali uma pessoa simplesmente decente, com moral. E veja, gente, por trair eu não tô querendo dizer só transar com outras pessoas não, tá? Porque traição aí vai depender da configuração do relacionamento de cada um. Ele, inclusive, esse homem que não trai, não precisa nem mais fazer nenhuma tarefa. Porque realmente o esforço que ele tem que fazer pra não trair, a energia que ele gasta ali contendo todo aquele instinto masculino pra poder só ser fiel, gente, é surreal. Deixa ele quietinho descansando o resto do tempo. E a gente, mulheres? Bom, ainda estamos aqui, ouvindo discursos de que não precisamos nos preocupar porque ele ajuda em casa, porque ele é um bom pai. Como se criar os próprios filhos e limpar a própria casa fosse um favor que ele faz a nós e à sociedade, porque isso era o papel da mulher, que também trabalha fora e tá trazendo sustento pra casa. Talvez até ganhe mais que ele. O ponto aqui é que, como sociedade, nós ensinamos as mulheres a valorizar o mínimo e aclamar atitudes básicas e bater palma para o que deveria ser padrão. Em 2024, nós precisamos, olha, o ano já tá acabando, antes do ano acabar, hein, minha gente, nós precisamos parar de nos impressionar com o básico e começar a exigir mais. Não basta ele lavar a louça de vez em quando, ou quem sabe um dia lembrar do seu aniversário. Ou até te pedir desculpas sem inverter a situação e te fazer sentir culpada por aquele mal que ele te causou. Isso não é fofura. Isso é o mínimo de decência. Fofo mesmo é aquele cara que faz todo o básico. Tudo que você faz também. Básico, protocolo. E que entende as suas lutas. E que se não entende, procura saber, procura entender. Quer conversar, tá interessado em quem você é, o que você pensa de verdade. E busca aprender as coisas que você compartilha com ele e que te interessam. E busca se interessar por elas também. É o cara que apoia o teu crescimento sem tentar te controlar. Ou sem tentar competir com você e se sentir diminuído porque você talvez esteja crescendo num momento em que ele não está. Não, é aquele cara que acha que você tá crescendo, que você é e não tem problema nenhum se ele não ganha mesmo que você ganha. Ou se ele não tá crescendo tanto quanto você tá. Ele tá lá, ó, do seu lado, te apoiando, te incentivando a crescer mais e cada vez mais. É um cara que se engaja de verdade nos assuntos que são importantes pra você. Até no feminismo. E que não vai falar isso só do seu lado e das suas amigas, não. Que vai intervir com os amigos dele. Que vai falar ali, ó, onde ninguém tá vendo. Onde nenhuma mulher tá vendo, onde só tem homem. É um cara que vai constranger um amigo que tá tendo uma atitude palha, machista. E não falar desse amigo pra você ou pra uma mulher a quem esse amigo tá enganando, por exemplo. Eu já vivi essa situação. Não vou falar quem, mas que tinha ali um amigo dele que começou a se engraçar com uma amiga dele. E, bom, esse cara tava enganando essa pessoa, né? Em vez dele ir lá e falar pra esse cara e falar, cara, isso que você tá fazendo é palha, não faça isso. Constranger esse cara ou falar, cara, você tá sendo um isso é muito ruim. Ele foi lá e falou para a menina, assim, cara, eu tô te contando porque eu acho que ele tá te enganando, mas, tipo, não me implique nisso, entendeu? Me inclua fora dessa. Então, assim, tudo bem, fez o mínimo, falou pra menina e tal, mas falou só pra ela, não falou, não teve em momento nenhum coragem de entrar em confronto com esse amigo, por exemplo. Fofo de verdade é um cara que respeita e aplaude a sua autonomia, que incentiva isso. E que vai saber cuidar de você, cuidar do rolê, sustentar o rolê e ficar lá quando as coisas não estiverem bem, por exemplo. E às vezes o cara tem todo um discurso, né, de que respeita a sua autonomia, mas se a coisa pega e você não tá com atenção dedicada a ele e energia dedicada a ele, você tá ali tendo que segurar teu corre e ele não consegue segurar as pontas. Ele, ó... Gentileza e respeito não são bônus. São base. Então, da próxima vez que ele fizer uma tarefa do dia a dia, cotidiana, sem você nem ter que precisar pedir, ou que ele te pedir desculpa, sincera, trouxer, quem sabe, um presente, quem sabe até um buquê, chocolate, né, que é isso que a mulher gosta.
Pensa bem, ele não é um herói. Ele não é aquele príncipe encantado chegando no cavalo branco pra salvar o dia. Ele só tá sendo basicamente decente. E olha que às vezes isso é o mínimo que a gente espera, né? Em outras palavras, a gente tá lascada, mulheres? Talvez. Mas vamos tentar mudar a visão. E vamos fazer a parte que nos cabe. 1. Parar de fingir orgulho. 2. Parar de aplaudir o básico. Porque sem brincadeira, é bom que a gente comece a enxergar mais isso, sabe? Colocar as coisas em perspectiva. Dizem que uma das principais coisas pra gente começar a tratar, remediar ou mudar alguma coisa é a gente reconhecer que essa coisa existe. A partir daí, a gente consegue mudar. E mudando normalmente devagarinho, tá, gente? Passo a passo. Quando a gente celebra um homem por lavar a louça que ele mesmo sujou, ou a que você sujou também dentro da casa que vocês dividem, ou por cuidar do próprio filho, a gente está reforçando a ideia de que isso são grandes conquistas, grandes gestos. E que esses grandes gestos eles estão fazendo por nós, para nos poupar ou para nos ajudar, quando na verdade são apenas responsabilidades básicas dele também. O que ele tá deixando de fazer é transferir essa responsabilidade para você. Eu já ia dizer, o que já é ótimo. Olha aí, o condicionamento. É ótimo, mas deveria ser o básico. É isso, é o vídeo inteiro. E a gente pode começar a romper com essa dinâmica o quê? Conversando entre a gente, meninas. Se apoiando, assim, mutuamente. Criando espaços seguros pra gente compartilhar essas experiências e falar, eita, peraí, isso aí acontece com você, também acontece comigo, é assim, é assim. E é assim que a gente vai entendendo as dinâmicas e as coisas que a gente precisa transformar, que a gente quer transformar. Porque ajuda a gente a enxergar que os problemas que a gente enfrenta não são isolados, né? Porque muitas vezes a gente fica com aquela sensação de, ai, mas é comigo, é o meu caso, é esse cara. Não, a gente começa a olhar que tem uma coisa sistêmica aí acontecendo quando a gente conversa. Porque são partes de uma estrutura social que privilegia os homens, mesmo quando eles fazem o mínimo. Isso já é visto assim como, uau, porque teoricamente isso era nosso, não era deles, né? Pra fazer. Segundo eles, tá, gente? Quando a gente conversa entre a gente começa a entender o que a gente valoriza numa parceria, o que a gente entende como respeito, o que a gente entende que deveria melhorar pra gente como grupo. O que significa pra gente parar de aceitar gestos triviais como grandes feitos e o que seria pra gente uma divisão justa das responsabilidades. O que faria a gente sentir ali uma valorização do respeito e da cooperação mútua numa parceria romântica, entendeu? Num relacionamento. Quando a gente conversa também, a gente consegue perceber melhor quando o cara tá usando aquela velha, clássica tática da incompetência seletiva, sabe? Ai, mas é que eu não sei mexer com isso. Ai, é que eu nunca aprendi a fazer isso. Nossa, você faz isso tão bem, você é tão boa nisso, né? Nossa, eu nunca consigo fazer isso. Sim, mulheres, eles usam essa aí pra justificar que eles não fizeram alguma coisa, né? Ou que eles nem vão começar a tentar fazer. Porque, ai, você faz tão melhor, você é muito boa. Ah, amor, você que é mãe, ele quer você agora, né? Essa coisa da mãe, né? Lembrou aí quando rolou com você? Hã? Tá ouvindo aqueles flashes de memória? Pois é, esse processo de entender e rejeitar isso envolve não aceitar menos do que a gente merece. E não aceitar também se sobrecarregar em nome do outro. Tive uma experiência, né, morando junto com uma pessoa, que eu falava assim, gente, não é possível que morando em par, eu devia ter pelo menos a mesma quantidade de trabalho ou menos trabalho. Eu não deveria ter mais trabalho do que eu tinha morando sozinha, entende? A matemática, a lógica básica 1. Pra isso é muito importante também que a gente olhe pra gente mesma, né? Pra entender ali o que pra gente é um limite e o que não é, né? O que a gente tolera, onde a gente é flexível e onde a gente não é. Onde a gente precisa que a pessoa esteja firme, por exemplo, do nosso lado. Onde a gente precisa que a pessoa participe. E é aqui que pequenos gestos podem sim ir fazendo a diferença. Como não deixar que faça um pouco o caso da nossa carga mental ou emocional, que culpem isso na TPM. Inclusive a gente mesmo, né, gente? Muitas vezes a gente se sabota nesse quesito. A gente fala, ai meu Deus, tô cansada, tô exausta. Ou a gente fala assim, tô com preguiça. Mas não, você não tá com preguiça, você tá podre. Reflexo de tudo que você tá carregando aí no ombro, ó, sozinha. Essa reeducação é um processo contínuo. Mas começa com uma decisão e com pequenas mudanças, assim, ó, no dia a dia, cotidianas, constantes. Não ir cedendo, sabe, ao status quo, ao que é normal. Ah, deixa, é normal. Aí você vai pegando. Ah, não, é isso aí. Aí você vai pegando. Daqui a pouco você tá ali, ó. E isso envolve, sim, reavaliar os nossos relacionamentos. E identificar se há uma contribuição justa dos dois lados. E se há ali um espaço real de troca, de divisão, de apoio, de fofura, vocês são uma grande performance. Porque eles são bons nisso também. Já caí em várias, inclusive. Eu vou confessar que não é fácil não, gente. Olha, não é mesmo. Porque mais uma vez,
o social conta muito, né? E a maneira como a gente foi aprendendo as coisas tem um peso muito grande nisso. E a nossa socialização enquanto mulheres é essa mesmo. De ver um cara com um bebê no colo trocando uma fralda e falar, ai meu Deus, que fofo, que paizão. A gente tem que tirar um pouco esses óculos assim, rainbow, cor-de-rosa, sabe? Que deixa tudo muito romantizado e lindo e fofo. E muitas vezes parece que ele tá ali, ó, grudado com um super bonder na nossa cara e não sai de jeito nenhum. Mas aí você vai lá e arranca mesmo assim. Mesmo que dê uma machucadinha. Vai melhorar, eu prometo. Pra enxergar o que tem ali de verdade. Fácil não é, mas é possível. E mais uma vez, por isso eu falo aqui, vamos nos unir às nossas amigas. Isso torna tudo muito mais fácil. A gente se fortalece assim, umas nas outras e na gente mesma. E aprende, compartilhando as nossas histórias, a identificar muita coisa. E olha, aprende até a fazer piada dessa falta de desenvoltura masculina, dessa pataquada que os homens fazem com a nossa cara. Acho bom até vocês lerem, tem várias pesquisas falando o quanto a amizade feminina é importante na vida das mulheres e quanto mulheres que têm amizades femininas fortes, sólidas, bem trabalhadas são muito mais felizes, chegam assim na velhice plenas com suas amigas. Inclusive tem estudos que dizem que mulheres que não são casadas ou que se divorciam têm mais anos de vida pela frente e anos de vida mais felizes. Eu me pergunto por que será? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então bora menina, vamos arrancar esse óculos cor-de-rosa, mesmo que dê aquela sangradinha, e colocar mais um pouquinho de crítica na forma como a gente enxerga os grandes atos heróicos e os meninos também.